O Beldia, que foi expulso, né? O Beldia foi expulso lá no final do jogo. Falou assim. Cumpriu suspensão do jogo anterior, vai ter que pagar outra próxima partida. Ele é muito maluco, né? No bom sentido. Vamos lá. Ele dividiu uma bola com o jogador do Atlético. Enlouqueceu. Sí, creo que estamos haciendo como equipo un buen trabajo. Hoy hicimos una buena primera parte, realizando muy bien el build-up, la construcción de juego. Por supuesto que cuando se vienen escenarios difíciles, complejos, como el que presenta Atlético Paranaense, nada es fácil, pero supimos por momentos dominar el juego, controlar el juego, por momentos sufrimos, por momentos defendimos bien, y creo que tuvo todos los condimentos que tiene que tener un juego para llevarte un partido de visitante sabiendo que por el rival que enfrentás iba a ser muy duro. Pero lo que me gustó del equipo, que se fue adaptando a distintas situaciones y que al final creo que esa fue la receta para llevarnos los 3 puntos. Creo que hacía 1 año y pico que no perdían acá, Paranaense. Y eso habla de que ganamos un partido duro. Así que felicitar a los jugadores y por supuesto la rueda sigue y ya tenemos que estar recuperándonos para pensar en el próximo partido. Profe, tudo bem? Boa noite. Esse é um mês atípico no futebol brasileiro, é um mês porque só tem o Campeonato Brasileiro. A partir de agosto volta Libertadores, Copa do Brasil, e você está conseguindo manter o São Paulo numa posição de cima da tabela, que vai te deixar com uma certa, como falamos aqui, gordura, para quando voltarem as competições você poder manejar bem o Campeonato Brasileiro. É esse o objetivo, tentar até o final do mês somar o máximo de pontos possíveis antes da volta das Copas, para manter o São Paulo ali. Quando as Copas voltarem, você trabalha melhor o elenco do São Paulo, qual jogo é mais importante, qual não é? La verdad que lo que uno va aprendiendo acá y que uno entiende con el correr de los años y más acá, el partido de turno, el que viene, es el más importante. Sinceramente no. En lo particular no estoy pensando en acumular puntos por lo que puede llegar a acontecer más adelante. Creo que ese tiempo en el fútbol no lo tenés para proyectar. Lo que estamos tratando de hacer es poner lo mejor posible en cada partido, tratar de jugar con la mejor energía posible, tratar de aprovechar el tiempo, el poco tiempo que tenemos de preparación entre un juego y otro, y que de a poco los jugadores que tengo en el plantel vayan teniendo participación, pero con una base de jugadores que tienen más minutos, que hacen que los que entren faciliten el trabajo para no perder la identidad de juego. Lo ideal sería no cambiar mucho de un partido a otro, cambiar lo que puedan estar o lesionados o con amonestaciones o expulsados, para que la identidad vaya tomando forma y tenga consistencia en el tiempo. Venimos de 3 partidos buenos y vamos a seguir peleando, trabajando para poder sostener esa identidad. Así que lo más importante es el partido de turno. Luiz, boa noite. Hoje o São Paulo ele foi time que tentou se impor, né? Não caiu na pressão do Atlético, e o Atlético em muitos momentos tentou muito jogar na vontade. Fazendo um balanço dessa partida, você acredita que o São Paulo foi melhor que o adversário hoje aqui na Arena? Bueno, Atlético los primeros minutos insinuó con algunos remates al arco. Cuando nosotros nos acomodamos en la primera parte, tuvimos control y dominio del juego, hicimos el gol
Rápidamente llega el empate y aún así seguimos teniendo control del juego. Segunda parte nos costó salir por la presión que podía ejercer Paranaense y su gente. Pero golpeamos en el momento justo, en la segunda parte. Eso es lo que acontece cuando tenés un delantero con olfato, con experiencia, de la calidad de Caleri, ¿no? Aprovechó un error y lo hizo pagar. Y bueno, y después sufrimos, como suele pasar de visitante y ante un buen equipo, ¿no? Pero me gustó el trabajo del equipo, me viene gustando el trabajo del equipo y hay que seguir por este camino. Luiz, vou te perguntar mais uma. O trabalho da equipe está agradando mesmo. Olha só, São Paulo chega à sua terceira vitória seguida, o São Paulo entra no G4 e o São Paulo venceu fora de casa uma equipe que não perdia em casa pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano. Há mais de um ano. Mais de 20 jogos. Mais de 20 jogos, exatamente. É um baita feito. É um baita feito desse São Paulo. Acabou a má fase, Birner. E o que foi? Como é que a gente explica aqueles 2 jogos, principalmente o jogo contra o Vasco, aquela coisa terrível, São Paulo? De repente o time Jogou se contra reencontrou. ninguém? De repente o time se reencontrou. Vamos reexplicar então. Quinta-feira à noite, São Paulo vai jogar com o Inter no Sul. Isso aí. Domingo à tarde, 4 horas, joga em Itaquera. Tá. Um clássico. Time ultra desgastado. Quarta-feira tem o jogo contra o Cuiabá, que faz um jogo muito físico. Sim. Vai pegar o Vasco? A derrota. Você pensava, vou marcar o jogo para domingo, no sábado. Foram 4 jogos sem vitória, né? 2 empates Nesse e 2 meio derrotas. tempo, Se São a Paulo... gente não atentar para isso, a gente vai ficar analisando como se nada tivesse acontecido. Vou dar mais uma informação para você. Isso pode acontecer com o Flamengo, por exemplo. Não, só que é o seguinte, a análise, também. aquela época, há pouco tempo atrás, quando o São Paulo estava nessa fase ruim, aí já começou uma série de histórias, porque o clima não tá bom, tem jogadores, Que é tudo o mentira. treinadores, o Tudo Beldia, mentira, não não sei tinha o quê, nada, né? papapá, tem É alguma tudo coisa bobagem. estranha, já não tá rendendo mais do mesmo jeito. Eu fui checar, é tudo bobagem. Então não tem nada Não tinha problema nenhum, tinha A nada explicação é meramente Nada. calendário, Nada. viagem, desgaste, E- física. Vou dar excesso. uma informação técnica. É. Eu li as programações. Tá. O São Paulo não fez um treino tático nesse período. Tá, Era recuperar os jogadores, e botar pra jogar. recuperar vídeo, papo. Não fez um treino para ajustar o time para enfrentar essas equipes. Bene, e contra Cuiabá e Vasco, pegou 2 adversários que fizeram jogos muito físicos. Sim. De muita intensidade. E foi sucumbindo ao longo dos jogos. Fisicamente. Vou dar um exemplo de um jogador que hoje não fez uma boa partida. Não fez um jogaço hoje. Um jogaço. E que é o melhor jogador do São Paulo. Porque é claro que fisicamente ele está um pouco abaixo, o Lucas. Sim. O Lucas É precisa. verdade. O Lucas precisa, em algum momento, acho que E a sequência dele também não sai do time. Ele não sai. Ele sai está do time. lutando Não- contra não dá essa... pra ele. contra a questão física mesmo. Então, sabe assim, Mesmo esse lance do Caleri, esse lance aqui, que ele chuta assim, sem o apoio certo, e ele bota a mão na canela e tal. Tem alguns momentos que você nota que é todo o acúmulo de uma temporada que, como todas as outras, que exigem demais. E aí a culpa recai só sobre o jogador. sempre. Aí falta vontade, aí tem problema no pois CT, aí tem não sei o quê. Tudo balela. Às vezes isso é verdade. Nesse caso, eu garanto para você, não tinha nada. Porque a evolução Nada. agora foi gradativa. Ele fez um jogo, o São Paulo fez um jogo seguro contra o Criciúma, aí teve emoção no final, porque teve a falha, Um erro teve individual. esse gol e tal, um erro individual, mas foi um jogo seguro, São Sim. Paulo. Tranquilo. O jogo contra o Bahia, a gente está falando aqui, foi um dos melhores, então o melhor jogo do São Paulo no ano, Campeonato etc. Brasileiro, e tal, ou no do ano, Campeonato depende da Brasileiro, interpretação, enfim. sim. Ok. E hoje fez outro bom jogo, o São Paulo. E o São Paulo tem dificuldade para jogar E o São contra o Paulo Atlético lá. mas mostrou um crescimento em 3 jogos. Não, assim, o São Paulo finalizou mais, teve mais momentos de imposição do que sofreu. Se o São Paulo não fosse um time com muita personalidade, isso tem a ver com os jogadores. E eu vou sempre ressaltar, quem trouxe esses jogadores de personalidade? Alisson, Wellington Rato. O Rogério galera Ceni. também. Rogério, né? Então, assim, o Lucas, jogador de personalidade, mas aí já, obviamente, é uma coisa diferente. Então, é um time que consegue lidar quando o jogo encaixa com muita dificuldade. Vou dar uma informação. Quem conhece o CT do São Paulo diz que o dia que o São Paulo perde um jogo ali é clima de velório. Sente a derrota. É proibido ser feliz.
Tá certo. Na brincadeira, não sei se vai chegar a tanto assim, né? Tá Tem que rolar certo, tudo cara. bem. Perdeu, tem que sentir a derrota, Não, pô. sentir a derrota, sim. Tem que sentir a derrota. Nesse Óbvio. nível extremo. Mas é um time com muita personalidade. O que o São Paulo não é tecnicamente um time exuberante. O São Paulo não é o Flamengo. O São Paulo não tem, se o Atlético tiver o time titular, o nível técnico do Atlético, do Internacional, de outras equipes que são mais fortes. Não tem o nível técnico do meio campo pra frente do Botafogo. Ô, Bini, mas... Se todos os jogadores estiverem à disposição. Mas é um time que tem as suas virtudes. E elas apareceram todas no jogo de hoje. Mas nos jogos contra Bahia e Atlético, ele teve momentos exuberantes. Teve momentos, além de imposição, sabendo o que fazer com a bola. O primeiro gol hoje sai de uma jogada bem trabalhada. E quantos times conseguem trabalhar jogadas de pé em pé contra o Atlético na arena? Então, vou dar um exemplo. Um jogador, para mim o Ferreirinha, eu posso estar sendo exagerado, mas você acha que esses 2 jogos é a melhor sequência de 2 partidas da carreira dele. Né? Ele jogou demais contra o Bahia. E hoje, por exemplo, no lance do primeiro gol, além de ele ter jogado muito, no jogo de hoje de novo, eu falei, vai puxar o pé direito para chutar. Bateu de esquerda, marcou um golaço. Foi. Quer dizer, o jogador está com confiança lá em cima, está com moral alto, um jogador que, tecnicamente, é ok, é um bom jogador, mas está longe do nível Flamengo, do nível Atlético, nesse ponto, do Atlético do Inter. Fazer uma comparação, Mas tá? mesmo com esses jogadores, com um bom técnico, um trabalho competente, com um ambiente organizado, o São Paulo consegue ser muito competitivo. E só uma pergunta que foi feita consegue ser vistoso pelo também. repórter, porque o Zubeldia, não sei se ele entende isso também. Ele entende, mas eu não sei como é que... Aquela coisa, você entende uma coisa que você nunca viveu, mas quando bate na sua pele, quando você sente, é diferente. Esses pontos para o São Paulo poder se concentrar nas Copas são essenciais. Sim. Porque o São Paulo não é um candidato ao título de campeão brasileiro. Se o São Paulo for campeão brasileiro, vai ser uma exceção. Tá, mas nessa altura não pode desistir, jogar toalha. Não, de jeito nenhum. Precisa estar no planejamento, briga por título. De jeito nenhum. Mas o foco é Copa. As Copas. Só para o Principalmente torcedor do Grêmio não ficar triste. No Grêmio ele teve jogos melhores. Ele não manteve, mas ele teve grandes jogos no Grêmio. Teve grandes jogos, mas... Eu acho que no São Paulo ainda ele não jogou o melhor momento dele no Grêmio ainda não existe. Porque esses 2 jogos dele foram muito. Mas já vive o melhor momento do São Paulo. Mas posso falar de um que está indiscutivelmente no melhor momento da carreira, que é o Alisson. Nossa. Mas disparado. E assim, vamos lembrar que ele surge como um pontinha, mais um, né? Bom, mas mais um, né? Cruzeiro, Grêmio. E, cara, ele é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro hoje. Fácil. Nível discutir seleção do campeonato. Esse é um caso maravilhoso, né? porque é o jogador que se redescobre no meio da carreira. É muito difícil. Depois de uma depressão de cogitar suicídio. É muito difícil. Além desse caso, você como jogador, ser convencido a mudar aquilo que você foi construído para executar uma função. Quer dizer, talvez ele tenha enxergado um limite ali. E aí ele se abriu para um novo momento dentro de campo. Ele nunca foi como esse pontinho, o ponto, o que ele é de volante. Ele não foi 30% que ele é de volante. O São Paulo tem 2 jogadores substituíveis. Que mudam times quando eles sabem. Caleri e o Alisson. E o Lucas, que esses 3 dão... Eles dão assim... O Lucas sobe muito nível. Mas se ele não puder jogar, o Luciano faz aquela função e o time consegue jogar bem. O Alisson, quando sai, principalmente sem o Pablo Maia... Derruba muito. E o Caleri também não tem como... Mas o Alisson, para jogar o ideal dele como meia, precisa de alguém fazendo a proteção. Era o Pablo Maia e agora o Luiz Gustavo está fazendo esse papel bem também. Com excelência. Sim. Hoje, mais um grande jogo dele. Ele já foi até primeiro. Já foi. Já foi. Mas, para mim, ele funciona melhor como segundo homem, tendo liberdade para sair um pouco. É um cara combativo, que sabe marcar, mas com essa proteção, aí é o São Paulo ideal. Então o Zubeldia, mesmo sem o Pablo Maia, já tem o desenho do time hoje. Tá prontinho, demorou alguns jogos para encontrar, ele testou algumas situações. Também, né? Faz parte. Não, e são 17 jogos do Zubeldia. Parece que a gente está falando do Zubeldia há mais tempo, mas o recorte ainda é curto. E nesse espaço, ele já tem um time e uma identidade em andamento. O Bini tocou num ponto que é, assim, por justiça, né? Esse São Paulo aqui começou a ser construído pelo Rogério. Sim. São Paulo foi campeão com o Dorival. Sim. Aí teve, com o Carpini, perdeu rendimento. Volta o Zubeldia, cada um dá o seu entendimento de futebol ali. Mas não é que São Paulo assim, ficou de ponta cabeça porque um treinador veio e mudou tudo o que o outro tinha feito. E começou até lá com o Crespo, que voltou a ganhar um título. Mas o Rogério fez escolhas aqui, como o Elton Rato, que está voltando. E esse é um São Paulo assim, que ele tem uma sequência
não é que a cada treinador que a gente citou, você teve uma revolução, saíram 10, vieram 10, saíram 10, vieram 10. Não, foi um trabalho, quer dizer, e tomara que o São Paulo enxergue isso internamente, quer dizer, como a construção de um elenco, saber escolher, isso o Rogério fez muito bem.